Bom dia a todos vocês. Eu Bom vou dia. começar a minha palestra sobre as bases da fé católica. E eu vou começar com o final da oração da súplica aos poderosos santos anjos, né? Que ela é já uma boa meditação. Poderosos santos anjos, desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Poderosos santos anjos, contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas de vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas, que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Eu começo com essa oração porque é triste de ouvir dizer, mas contemplar a imagem de Deus que Ele, por amor, imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada pelos nossos pecados. É só contemplar o caminho que a humanidade está seguindo. Será que a humanidade ainda está com a imagem de Deus estampada? É mais a outra imagem, né? Então, a minha palestra é assim, ó. A nossa base da fé realmente é o credo, né? Que a gente reza todo dia, que ela é a base da nossa fé católica. Mas eu sigo por esse caminho aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma frase de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a base da nossa fé. Porque o caminho, imagina esse caminho aqui que a gente sobe para subir na capela, para vir até aqui. Imagina esse caminho. E esse caminho estaria repleto do ensinamento de Jesus, quando ele viveu com os apóstolos. Tudo que ele ensinou ali, tudo está nesse caminho. Aí depois a igreja confirma os ensinamentos de Jesus. Esse é o caminho. E aí a verdade, tudo o que Jesus diz é verdade, não há mentira em Jesus. E a vida. Se eu sigo o caminho com essa verdade de Jesus, eu chego à vida eterna, a Deus, né? Eu chego ao paraíso. Então, essa é a base, ó. O caminho, a verdade e a vida. O tripé da nossa salvação, da nossa fé, é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. O Magistério da Igreja, o Papa, em comunhão com os bispos, eles interpretaram esses textos antigos que tinha, dos apóstolos, as cartas de São Paulo e os escritos que já tinha naquela época, né? E isso formou, então, o Evangelho, digamos assim, o Antigo Testamento também. É tudo a igreja que vai definindo o que é verdade de fé, o que se tornou a Bíblia, né? E o magistério da igreja que faz isso. A tradição dos apóstolos é o que foi ensinado aos apóstolos, e isso foi passado
de uma geração para outra, com uma fidelidade sem igual. Era boca a boca, aquele ensinamento de pai para filho, aquela confirmação na fé. E o Papa Bento XVI diz assim, ó, o Papa é servo da palavra de Deus e da tradição. Então, o Papa tem a obrigação de manter isso ali, a palavra de Deus e a tradição, confirmar na fé sempre o povo dele de novo. E Jesus, em Mateus 16, 18, 19, ele diz assim para Pedro, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu ainda estou, por enquanto, falando do caminho, né? Tudo isso é o caminho, ó. Tudo isso é o caminho, o ensinamento de Jesus, o ensinamento da igreja. Aí depois tem uma outra explicação de um livro que eu li, do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu recomendo muito esse livro, não sei se alguém aqui já leu esse livro, não? A Marilice já, eu li. Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. É muito bom, porque é um protestante, ele e a esposa, o caminho que eles levam até a conversão à Igreja Católica, aos verdadeiros ensinamentos, né? Porque eles são muito enraizados na fé deles, mas ele vai percebendo que falta alguma coisa. E ele vai comparando com a Igreja Católica, principalmente é estudioso da Bíblia. E ele vai indo até chegar na Igreja Católica. É muito bonito o relato e o conhecimento que ele tem de Bíblia, porque todo o caminho deles é Bíblia, até chegar ao centro da igreja, que é a Eucaristia. Né? Isso é muito interessante. Então, ele menciona assim, nós recebemos o Novo Testamento, naquela época era tudo escrito à mão, né? Do Concílio de Hipona, no ano de 393, e do Concílio de Cartago, em 397. E ambos os concílios enviaram suas decisões a Roma para serem aprovados pelo Papa. Aí ele pergunta assim, então do ano 30, quando Jesus começou a ensinar, até o ano 393, não é demasiado tempo para estarmos sem Novo Testamento? Naquele tempo não tinha nada. Olha como a fé desses homens era forte, como o conhecimento deles passou de geração em geração e permaneceu até hoje. É o ensinamento que nós temos hoje. E era tudo oralmente transmitido, né? Mas nesse tempo, então, foi feito o Novo Testamento. E ainda ali tudo era escrito à mão, né? Aí o Scott Hahn diz assim, ó, isso mostra que a Igreja Católica ensina com autoridade infalível. Então, o nosso caminho, a nossa base de fé é o ensinamento de Jesus Cristo nos Evangelhos, no ensinamento da Bíblia, nos Evangelhos, e o que a Santa Igreja determina depois. Não tem outra coisa para procurar. Esse é o caminho da fé. Aí depois, só para comparar, então, aquele tempo era tudo escrito à mão, né? Que bonitinho, que trabalho, imagina. Depois a imprensa foi desenvolvida só em 1439 por Gutenberg, na Alemanha, e foi impresso o primeiro grande livro, que foi a Bíblia. É um caminho muito longo, desde Cristo até a impressão, né? É muito longo. E tudo se transmitiu com fidelidade. A fé foi infundida em nossa alma por Deus, e por esta fé acreditamos ser verdade tudo o que Jesus revelou por meio da Santa Igreja. A verdade, então, é tudo ensinado neste caminho, é a verdade, e em Cristo não há mentira, né? E a vida a gente chega através do caminho e da verdade. Aí tem um bispo que diz assim, quando a igreja ensina a doutrina, ela é pedra, ela é Pedro, né? E quando a igreja cede às tentações do mundo de renunciar à cruz, ela se torna Satanás, porque inverte todo o ensinamento básico, né? Aí depois vem Maria e diz, fazei tudo o que ele vos disser.
Jesus estava no início da vida pública dele, bem no início. Ele não tinha ainda, ele estava já com os apóstolos. Ele foi numa festa de casamento, os parentes deles, mas ele não fazia ainda ensinamentos públicos, não caminhava com os apóstolos, né? Aí faltou vinho e Nossa Senhora pediu para os servos fazerem tudo que ele dissesse para transformar água em vinho. Ele fez um milagre, né? Mas esse ensinamento de Maria, esse pedido de Maria, está em João 2:5, fazei tudo o que ele vos disser. Isso reflete para nós, para o agora. Agora nós temos todo o ensinamento de Jesus e da Santa Igreja. Então Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus é a cabeça da Igreja. Então esse é o pedido de Maria. Ele continua ecoando até hoje. Aí outras verdades da nossa fé. Maria é filha de Deus Pai. Ela é mãe de Deus, de Jesus que é Deus. Ela é esposa de Deus, esposa do Espírito Santo. Então Maria está na Trindade intrínseca, né? Como filha, como mãe e como esposa. Maria é toda pura, a sempre virgem, a virgindade perpétua. Essas são nossas crenças de fé, isso aqui são dogmas da Igreja. Ela é imaculada, foi preservada imune do pecado original por graça e privilégio de Deus em previsão dos méritos de Jesus Cristo. Ela subiu ao céu em corpo e alma, assim como Jesus também subiu ao céu em corpo e alma. Maria está lá no céu em corpo e alma também. Daí as bases são da nossa crença, então é o creio, que eu não vou me deter nele, é só ler e refletir um pouco do creio, mas eu vou pegar alguns tópicos assim. Outra crença, outra fé que nós temos, que há um só Deus, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma definição muito simples que eu sempre tenho presente para definir a Trindade é assim: o Pai é o pensamento, o Filho é a palavra e o Espírito é o amor. Então imagina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai pensa, o Filho é a palavra, age, e o Espírito Santo é o amor que une o pensamento com a palavra. Os três sempre em perfeita união, sempre unidos pelo amor do Espírito. Assim, eu cheguei à conclusão também que o caminho, a verdade e a vida também são três. O caminho foi definido pelo Pai, a verdade foi revelada pelo Filho, e a vida vem do Espírito Santo, nessa comunhão. Outra verdade de fé: existe céu, inferno e purgatório. Isso aqui vocês estão cansados de saber, né? Purgatório, onde a gente vai pagar as nossas dívidas para com o amor de Deus. Mas o povo, assim, no geral, os católicos e mais os evangélicos, eles não têm presente purgatório, né? Isso é uma bobagem, mas aí a gente pergunta, mas como é que vão se salvar? Ninguém é perfeito, ninguém. Quem é que chega direto ao céu? É uma graça de Deus que a gente tem o purgatório para poder entrar lá e pagar os nossos erros, os nossos pecados. Isso é graça divina, e essa é a nossa fé. Aí depois nós temos a igreja militante, que somos nós aqui, a igreja padecente, que é o purgatório, e a igreja triunfante, que é o céu. A militante somos nós rezamos pelas almas do purgatório e pedimos a intercessão do céu também, né? Os padecentes do purgatório não podem fazer nada por si mesmos, mas nós podemos rezar por eles, eles podem pedir, digamos, por nós, rezar por nós, o purgatório reza por nós, mas não pode fazer nada por si. Aí cabe a nossa oração, as nossas penitências para diminuir as penas deles, né, pela misericórdia de Deus. E a igreja triunfante intercede tanto por nós como pelas almas do purgatório. Isso são as nossas verdades de fé. Eu acho que nós não precisamos procurar outra coisa, outra doutrina. Não precisamos ir para um espiritismo, não precisamos ir para nada disso. A nossa verdade está aqui, Cristo e a Igreja Católica. Depois nós cremos em quê? Na ressurreição da carne.
quando do retorno de Jesus, quando houver o julgamento. Para onde vai a carne dos santos na ressurreição? Vai para o céu. Vai ter mais glória ainda. Se a nossa alma no céu já tem todo o regozijo das graças de Deus, a nossa carne lá vai ter graças imensas junto ao nosso corpo, né? Alma e corpo de novo no céu. Assim como a grande dor vai ser das almas que foram para o inferno, dos condenados. Imagina a dor que eles já sofrem lá, só com o espírito, né? A alma deles, e o corpo vai se unir junto. A dor que vão ter que sofrer mais ainda, mas isso é uma verdade de fé, né? O nosso corpo vai ressurgir. Tanto é que Jesus e Maria já estão no céu com o seu corpo, né? Outra fonte de fé para nós, o sofrimento. Fonte de santificação e salvação nossa e dos outros. Oferecer a Jesus, pelas mãos de Maria, o nosso sofrimento. Pelo meu sofrimento posso salvar os que estão do meu lado, a minha família e os padecentes, os que já estão no purgatório. Então, o sofrimento é fonte de salvação. Então, que nem gostam tanto já da eutanásia, né? Diminuiu para o sofrimento das pessoas, mas esse sofrimento ainda vai levar aquela pessoa para o céu. Se a pessoa esteja inconsciente, talvez não consiga nem mais reagir, mas a gente oferece aquele sofrimento, a gente reza por ele. Aquele sofrimento é fonte de salvação, é fonte de vida eterna. Olha o sofrimento de Jesus, olha o que ele padeceu por nós na cruz. E aí tentam facilitar a vida, mas a nossa vida não é aqui. A nossa vida vai ser eterna e o sofrimento vai levar o homem a Deus, né? Aí tem, desses dogmas de fé, são a verdade revelada e parte integrante da fé católica. Se eu sou católico, aqueles dogmas todos são verdades de fé, e eu, querendo ser participante da Igreja Católica, preciso aceitar esses dogmas de fé também. São 49 os